Olá, neste vídeo vamos conhecer sobre a tradução da Bíblia. É um processo fascinante que une fé e edição, trazendo textos antigos para o nosso idioma. É importante conhecer um pouco mais sobre a tradução da Bíblia porque diferentes línguas e culturas podem influenciar o significado original do texto. Porque se não poderemos perder a direção para a vida eterna. Observe esta comparação. Se pegarmos uma semente e partirmos ela ao meio, podemos ver claramente suas partes internas. Mas qual o interesse de estragar uma semente que após partida não nasce mais? É exatamente o que estão fazendo, estragando com a palavra de Deus. Cuidado, estão distorcendo as escrituras por interesses carnais, em busca de fama, ibope e ganância, para adaptá-las às suas próprias concupiscências. Com o pretexto de buscar conhecimento, acabam deturpando a verdade e enganando os simples, que ficam sem prudência. E a semente, depois de corrompida, já não germina. Isto é, não produz os verdadeiros frutos pelos quais se alcança a vida eterna. Jesus disse: "Eu sou o caminho e a verdade." Quando se afastam disso, perdem o caminho. E saem da verdade. É como um GPS que conduz a um destino errado. Paulo escreveu que cada um saiba o que convém saber. Jesus mandou examinar as Escrituras porque nelas está a vida eterna. Porém, há assuntos desnecessários que não contribuem para a nossa salvação. Para a salvação são essenciais a obediência, a santidade, a humildade, o amor e a simplicidade, sem os quais não se chega ao céu. Cuide o que olha, o que ouve, porque está cheio de explorações, especulações que levam ao engano. Vídeo difamadores, debates, ibope, que em vez de contribuir, destrói, empobrece a alma. A Bíblia está com muitas traduções alteradas, modificadas para facilitar a concupiscência humana. E por isso vamos buscar conhecer com mais profundidade a tradução original. Jesus deixou claro que a graça é como um tesouro escondido, não é de quem quer e nem de quem corre atrás. Muitos se dizem sábios abrindo a semente tentando encontrar o tesouro. Um diz uma coisa, outro outra, mas não acham. Não acham porque Jesus disse: "Olhando não veem, ouvindo não ouvem, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Se você conferir as obras deles, não vai achar, porque o coração está longe da doutrina de Jesus. Para enxergar e ouvir, se humilhe, ore, peça misericórdia para entender o mistério, ele pode te revelar. A primeira Bíblia foi traduzida para o grego no Egito, conhecida como Septuaginta, para os judeus que não falavam mais hebraico. A Septuaginta foi a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita por estudiosos judeus em Alexandria. O nome Septuaginta refere aos setendiosos em Alexandria, significa 70 em latim. Antes disso, as escrituras existiam apenas em hebraico, com pequenas partes em aramaico. Por volta de 250 anos antes de Cristo, muitos judeus já não falavam mais hebraico, falavam grego, que era a língua mais usada no mundo. O rei do Egito, Ptolemy II Filadelfos, queria colocar os livros sagrados judeus na Biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca do mundo antigo. Foram chamados 72 sábios judeus especialistas na lei. Eles trabalharam em Alexandria. Na tradução dos textos do hebraico para o grego, é fundamental preservar a precisão e o significado original. A Septuaginta, que significa 70, foi extremamente importante porque tornou a palavra acessível aos povos não judeus. A Vulgata é uma antiga tradução da Bíblia para o latim, do hebraico e grego para o latim entre os anos 382 e 405 d.C. Essa versão virou a Bíblia oficial da Igreja por mais de 1000 anos. Primeiro Bíblia em hebraico, depois traduzida para o grego, Septuaginta. Depois traduzida para o latim Vulgata. Só muitos séculos depois vieram as traduções modernas. Como sabemos que a Bíblia é verdadeira e confiável? Os estudiosos encontraram milhares de manuscritos antigos da Bíblia. O mais famoso é o conjunto chamado Manuscritos do Mar Morto, descoberto em 1947. Tem mais de 2000 anos. Contém partes do Antigo Testamento. São quase idênticos aos textos usados hoje. Os judeus tinham regras rigorosas. Contavam letras e palavras, se houvesse erro, descartavam o pergaminho. Treinavam a vida toda para copiar. Um dos manuscritos mais antigos quase completos é o Codex Sinaíticos, dos que contém da Bíblia em grego. Do século IV, anos 300 d.C., ele contém grande parte da Bíblia em grego.
Quando comparado com as Bíblias atuais, o conteúdo é essencialmente o mesmo. As diferenças são pequenas, como ortografia ou palavras repetidas. Você sabe como surgiu a Bíblia em português? A primeira tradução importante para o português foi feita por João Ferreira de Almeida, século XVII. João Ferreira de Almeida foi um missionário e tradutor português do século XVII. Conhecido por ter feito a primeira grande tradução da Bíblia para o português a partir dos textos original em hebraico e grego. A Bíblia é um dos livros antigos mais preservados da história. Existem milhares de manuscritos antigos que mostram que o texto foi cuidadosamente copiado ao longo dos séculos. Além disso, muitos acontecimentos bíblicos têm confirmação arqueológica. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em cerca de 1.500 anos, e mesmo assim mantém uma... A mensagem central coerente é a relação entre Deus e a humanidade, e o plano de salvação. Ao longo da história, a Bíblia tem sido associada a mudanças profundas na vida das pessoas, transformação moral. Para os crentes, essa experiência pessoal confirma sua origem divina, esperança e sentido de vida. Para quem crê, há também um aspecto espiritual, a convicção interior de que a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Timóteo 3,16. Preste atenção, a incredulidade não nasce da falta de evidências, mas da decisão do coração. Afastai-vos dos que corrompem e partem a semente, porque assim ela não germina nem produz fruto para a vida eterna. Espero que tenha entendido. Até o próximo.